Olá, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, né? Mas hoje é o exórdio. Eu vou fazer o exórdio hoje. E o que eu queria fazer é uma reflexão da felicidade, né? Ou seja, é uma coisa que todos procuram, todos correm atrás. E então eu li um artigo de um psicólogo e tem muito a ver com o espiritismo, né? As coisas vão se encontrando na vida e as coisas vão acabando se tornando muito interligadas. Isso é o que eu acho interessante das coisas, né? Então, a reflexão é a seguinte, né? O importante é ser feliz. Muito bem. E a felicidade vem da onde? É isso mesmo. Ou será mais importante nós esforçarmos para ser bons? Essas indagações são feitas por alguns professores, especialmente essa que eu li, né? Chama-se Luiz Henrique. Ele escreveu um livro e ele falou, afinal, por que sofremos, não é? Tecendo reflexões sobre o sofrimento. Eu gosto muito desses assuntos, acho interessante, e conforme eu fui lendo, eu fui vendo uma série de coisas que são do espiritismo, né? A minha visão espírita aproximou essas duas áreas, né? Então, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Como que a gente pode prevenir da dor? Qual é o meio mais eficaz de nós procurarmos encrencas, não procurarmos, se distanciar das encrencas, né? E os mentores espirituais, eles sempre dizem que a maioria desses defeitos são devidos à nossa vontade. Veja bem, vou repetir. São devidos à nossa vontade. Por que eles falam isso? Porque são efeitos de causas que poderiam ser evitadas por nós. Ou seja, nós fazemos coisas que nós queremos e que, se não tivéssemos feito, poderiam ser evitadas, causando o bem para nós. Então, a gente pergunta, como que a gente pode neutralizar os males? É uma coisa que serve para qualquer um de nós, né? Então, existe uma áurea recomendação que diz o seguinte: você pode se dar bem praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança. Ou seja, praticar o bem e ter confiança em Deus. Isso é espiritismo. Isso pode ser catolicismo, isso pode ser judaísmo, isso pode ser uma série de coisas. Nós estamos falando de temas atualíssimos, não é? Então, sempre nós vamos encontrar pessoas que são felizes e que conseguem fugir dos sofrimentos. E me parece uma constância de que essas pessoas praticam o bem com vista ou com intenção de ter uma recompensa dos céus. Eu não acredito que elas façam isso propositadamente, porque vão ter um benefício do céu. Mas elas acreditam que elas fazendo isso, elas vão ter o benefício do céu. É um pouco diferente. Não é com interesse, que pode ser egoístico, não é? Então, é isso daí, né? É óbvio que o bem deve ser praticado com total desinteresse, nos limites das nossas forças. Tá? Porquanto responderemos por todo mal que haja resultado de não termos agido corretamente.
A partir do momento que nós praticamos boas ações, consequentemente, nós cultivamos bons pensamentos, boas palavras. A tendência é que, a médio e longo prazo, a felicidade chegue até nós, pois teremos criado condições para que ela nos alcance. Olha, interessante o que eu estou falando. A felicidade nos alcance. Não nós vamos à felicidade, mas ela nos alcance a partir do determinado procedimento que nós fazemos. Me parece a primeira vez que existe aí uma diferença de pensar que eu consigo a felicidade, mas pelo que eu li, pelo que eu estudei, a felicidade é que nos encontra devido ao nosso comportamento. Isso é muito interessante e nós vamos falar para frente aqui o que é. Por outro lado, quando nós assumimos a determinação de sermos felizes, não é? A qualquer preço, isso significa, como diria Maquiavel, que esse fim justifica quaisquer meios. Óbvio que todos vocês devem estar chocados com isso que eu estou falando. Ou seja, vale qualquer meios para atingir a felicidade? É óbvio que não. É na busca egoísta da felicidade que nós não vacilamos em fazer as outras pessoas infelizes. Veja bem, a gente fica tão cego em querer ser feliz que nós tornamos as outras pessoas infelizes. Então eu pergunto, se nós tornamos as outras pessoas infelizes, como que nós vamos ser felizes desse jeito? Esse já é o primeiro ponto do texto que eu achei legal e a gente vai nisso. Ou seja, é muito claro que essa busca egoísta de que vale tudo para mim ser feliz, obviamente você não encontrará felicidade aí. Olha que interessante, né? A felicidade, naturalmente, ela vem do bem. Existem alguns psicólogos, algumas pesquisas que encaminham pacientes que têm problemas psicológicos, tudo, a desenvolverem atividades em favor do próximo, numa creche, alimentando pessoas idosas, num asilo. Ou seja, existe uma tendência na psicologia que diz que ao você ajudar o próximo, existe um mecanismo que muda automaticamente em você essa percepção. Então, é isso que eu achei legal, porque isso aí eu acho que é um meio da gente voltar. E agora, eu vou falar de uma pessoa muito importante, chamada Viktor Frankl. Esse cara, ele foi considerado um dos maiores gênios do século XX, né? E ele, por que ele ficou famoso? Ele ficou famoso pela reflexão pessoal das coisas. Ele conheceu Freud e ele desenvolveu uma atividade que ajudou muito os outros. Mas esse Viktor Frankl, rapaz, esse cara viveu uma coisa que nós todos acho que nunca vivemos e deve ter sido uma das piores experiências que um ser humano pode experimentar. Só para vocês terem uma ideia, o Viktor Frankl, ele viveu em 4 campos de concentração. Saiu de um, foi para outro, saiu de um, foi para outro, saiu de um, foi para outro. E não morreu.
nos campos de concentração. Mas ele viu coisas incríveis. E uma das coisas que ele viu, que ajudou ele a desenvolver uma determinada teoria, é que ele disse que no campo de concentração, com todos extremamente desesperados, sem esperança nenhuma, ele via pessoas que dividiam o único pedaço de pão que tinha para uma pessoa menos favorecida. Isso, para o Viktor Frankl, foi de fundamental importância. Então, ele ficou nesses campos de concentração entre 1942 até 1945. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a mulher e o filho. Então, ele foi vendo essas coisas. Ele é um austríaco que nasceu em Viena, e ele foi com essa experiência toda. Ele já tinha se formado como médico, e ele queria desenvolver mais esse lado da psicologia, né? E esse Frankl, ele era uma pessoa bem diferente. Uma das coisas que ele pregava é que nenhuma religião, confissão mística, nenhum menos alguma igreja em especial, ele não recomendava nada disso. E ele dizia uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a maioria das pessoas fazem o contrário. Ele falava: não procurem o sucesso. Quanto mais vocês procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Veja, nós queremos isso. E ele diz que quanto mais você mirar nesse alvo, mais você vai errar, ou menos perto você vai chegar, você não vai conseguir acertar na mosca. Então, são deduções dele que são muito importantes e que eu queria trocar isso com vocês hoje aqui, porque eu achei fundamental. Ele diz que o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, como um produto da rendição pessoal a outro ser. Ele entendia que a felicidade ela só é obtida a partir do momento que você possa fazer o bem para outra pessoa, para outro ser humano. Então ele vincula a felicidade ao ato de você fazer coisa boa a outra pessoa. Eu quero deixar bem claro aqui que ele tem essa visão desinteressadamente. Não é que eu vou fazer bem para ficar com a fortuna dele, não é que eu vou fazer bem para fazer isso. Ou seja, você tem que fazer o bem pelo bem do próximo, pelo bem da humanidade. E isso eu concordo plenamente. Isso me chamou a atenção no texto. Isso eu acho que é a parte espírita que eu tenho e que eu estou tentando passar para vocês, tá? Veja bem, essas recomendações dele não são as recomendações de Cristo, de que façamos ao semelhante o que nós gostaríamos que fosse feito para nós? Pensem bem, é exatamente a mesma coisa falada de maneira diferente, mas o significado é exatamente o mesmo, não tem diferença, não é? Então, isso é o grande momento desse texto. Então, esse Viktor Frankl, ele dizia que o sentido da vida reside em encontrar propósito, em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Ele vinculou isso como caminho da felicidade. E eu achei fantástico, uma coisa muito legal.
E a história desse Viktor Frankl tem umas coisas muito interessantes. Ele sofreu barbaridades nos campos de concentração. Nunca mais ele viu ninguém do campo de concentração. Mas um dia ele veio para o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E vindo para cá, ele encontrou, conheceu, não sei exatamente como é que foi o contato, ele conseguiu falar com o sogro dele. E o sogro dele foi quem informou que a mulher dele tinha morrido de exaustão num campo de concentração. Isso foi em 1984, 40 anos mais ou menos, aproximadamente, depois da guerra. E foi exatamente aqui no Brasil. E ele veio aqui para o Brasil mais vezes e ele falou do que ele chama de logoterapia. A logoterapia é uma terceira vertente da psicologia, desenvolvida por ele, pelo Frankl. E essa logoterapia é o quê? É ajudar. Ele diz que a pessoa doente, a pessoa que tem problema, ao ajudar o próximo, isso cria uma chave que vira totalmente os conceitos da pessoa, beneficamente, inclusive para os doentes. Por isso que chama-se logoterapia, tá certo? Então vocês vejam bem, ele estudou e chegou à conclusão de que a felicidade se obtém através de fazer o amor, as coisas boas para o próximo, para o ser humano. E que a felicidade, a partir daí, ela vai te alcançar naquilo que você de direito tem, não é? Então, ou seja, eu durante muito tempo pensei coisas bem diferentes disso. Esse ir atrás da felicidade me parece hoje que não está certo. O que está certo é você fazer essas coisas de boa para os outros e a felicidade te alcançará. Então, isso aqui é só um exorto, tá? Eu quis trocar essas palavras com vocês, porque esse cara, realmente a vida dele é muito interessante. Ele sofreu barbaridades, mas foi através desse sofrimento que ele consolidou essa nossa reflexão, não é? E eu achei interessante que ele tinha a ver com o Brasil. Ele veio falar no Brasil sobre logoterapia e aí comecei a ver uma coisinha aqui que ele tinha dito e eu achei que ele se encaixa perfeitamente, né, no Espiritismo. Passamos aos outros o que nós gostaríamos que fossem feito para nós. Então, essa é a mensagem do nosso exórdio de hoje. Espero que todos vocês estejam bem. Eu quero desejar felicidade, um sentimento de alegria para todos. Estamos vivos, estamos vivendo, estamos trabalhando, estamos conseguindo tocar a vida. Então eu queria deixar essa mensagem também de esperança para todos e dizer, claro, com certeza, né? Não ver vocês naquele palco lá, que eu gosto tanto, que é a nossa casa de Jesus, né? Me deixa um pouco, assim, né? Angustiado, triste, mas um triste feliz, tá? Não é um triste ruim, não, tá bom? Senhores, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todos. Boa noite, boa tarde, né? Sintam-se à vontade. Até mais. Tchau.